A gente está dando continuidade aos trabalhos do terceiro colóquio em comunicação semiótica e muito feliz porque as discussões têm sido muito boas e a chance da gente entrar em contato com a pesquisa do programa, né, é muito importante. Então, bem-vindos a todos e hoje eu estou muito contente aqui também, a professora Cristine Greiner, nossa vice-coordenadora do programa, que vai coordenar os trabalhos, mas também estou muito contente por cada um de vocês aqui, mas também pelos nossos professores do programa que estão aqui, a professora Lucrécia, a professora Lúcia Leão, que logo comporão a mesa, a professora Ana Cláudia, nossos convidados. Agora, antes de começar a tarde, eu queria colocar algo que para a gente é muito importante. Hoje é o dia que a professora Lucrécia Ferrara está sendo contemplada com o Prêmio Jabuti. É um grande prazer, uma honra para a gente. Muito obrigada. Bem, em seu Vigiar e Punir, o Foucault estabelece a noção de campo de forças como um dos elementos que abrange o saber e o poder. Deleuze que reflete que, para Foucault, cada força tem um poder de afetar outras e de ser afetada também por outras. Como em Foucault, propomos a noção de composição de forças, para refletir não apenas os afetos, contaminações e diferenças entre as linhas de pesquisa existentes hoje no programa de comunicação e semiótica, como também debater certas composições de forças presentes em nossa pesquisa e que atuam em campos da realidade social, da realidade cultural, da realidade econômica. Então, para a gente é muito importante receber aqui hoje no nosso dia em que nós estamos trabalhando justamente a nossa linha de pesquisa, dimensões políticas da comunicação, o Cláudio Bueno, o João Simões, que justamente eles possuem um trabalho bastante interessante de composição de forças, em aspectos que estão permeados tanto pela pesquisa acadêmica, quanto também pela ação e agenciamento na cidade. Então, com eles que a gente vai abrir a nossa sessão hoje. Em cada dia do colóquio, nós trazemos alguma coisa que estabelece um diálogo fora do acadêmico, com o acadêmico, então essa composição de forças para a gente é muito importante também. E colocando aqui que, de certa forma, é essa integração com aquilo que virá logo na sequência da nossa mesa Leituras de Judith Butler. Então a gente espera com isso criar uma composição boa aí de diálogos e lembrando a vocês também, já aqui agradecendo em público, que o Cláudio Bueno é um artista que desde o ano passado vem nos oferecendo para o nosso colóquio parte de um ensaio artístico que ele criou em sua pesquisa Campos Invisíveis, Campos de Invisibilidade, diagramas artísticos. Então, assim como na edição do ano passado, nessa edição também, o nosso diagrama de composição de forças é de autoria do Cláudio. Então, muito obrigada também. Então, João, Cláudio, vamos lá. Alô. Muito obrigado por nos receber aqui, Cris, pelo convite, Cris Greiner, por esse contexto incrível e todas as presenças aqui para nos receber. Para a gente vai apresentar então uma curadoria que nós fizemos, eu e o João, chamada Explode, uma curadoria que aconteceu na Zona Leste de São Paulo, na casa onde eu nasci, e lá nós reunimos então um debate de pessoas que viveram por 12 dias em torno de corpos negros, discussões em torno de feminismo, debate em torno de gênero, sexualidade, periferias. Então, foi a partir. Então, não era apenas um grupo que
poderia ser denominado como de LGBTs, mas era um grupo de diferentes falas que nessa junção ou nessa composição de forças, por isso o nome também, quando eu me deparei com o nome do colóquio, foi também um grande prazer, assim, poder ver isso atuando nas duas esferas, acadêmicas e também da prática da vida. Isso era nessa composição de forças que podia então emergir essa explosão de um debate, de pertencimento a uma comunidade, de afetos e etc. E falar sobre isso no contexto do livro também. Leituras de Judith Butler, organizado pela Chris Greiner, é um segundo prazer, principalmente quando se abre e lê um texto, por exemplo, do Lúcio Agra, que vai falar então a era ideal dos monstros, então que ele começa citando a Larissa Pelúcio, que diz: são essas fugitivas e fugitivos, aqueles sujeitos das periferias centrais, aquelas pessoas cujas subjetividades foram marcadas pela depreciação de sua cor, pela patologização de seus desejos, pela depreciação da sua ciência pouco ortodoxa. É essa turba que me interessa, por seu potencial político, me interessam. Então, a partir disso, a gente vai falando. A gente preparou uma apresentação aqui. Então, foi um evento que aconteceu esse ano, entre 23 de agosto e 2 de setembro, na Vila Nova York, na Zona Leste de São Paulo. É uma curadoria minha e do João, que aconteceu dentro do projeto Cidade Queer, que é um projeto criado pelo lanchonete.org e pela Fundação Musa Guedes, do Canadá, que depois desencadeou num segundo evento chamado Ataque, que aconteceu na Praça das Artes, que foi baseado em falas, encontros e também uma programação de dança. Então eu dividi a apresentação em 3 partes, que é contexto, residentes e programação. O contexto, esse é o local onde a curadoria aconteceu, que fica, então, é isso que eu falei, na Zona Leste, a 25 quilômetros do centro. Essa foi a casa onde o evento aconteceu, que é a casa onde eu nasci, vivi até os 22 anos. Aqui uma vista em cima da casa, vistas da rua, do bar, do depósito, dos desmanches que tem nos arredores. Então, falar um pouco sobre o contexto que a gente apresentou essa residência tem muito a ver também com o lugar onde o meu próprio corpo é forjado, onde o meu tipo de... o que define a minha performance no mundo e a minha, o modo como o meu corpo se porta, que eu reconheço como um corpo mais duro, especialmente depois de conviver por 12 dias com uma diversidade enorme de outras pessoas. Então isso tem a ver também com esse lugar que revela uma certa brutalidade desses carros cortados, de um lugar de muito afeto, mas também um certo amor que eu era gay. Então, isso também, por que aconteceu nessa casa? Eu trago aqui a figura do Jimi Hendrix, porque, enfim, um primo que viveu comigo, que é o Júlio Hendrix, os pais dele deram esse nome para ele, e ele, enfim, é uma pessoa negra que viveu nesse contexto, morreu aos 30 anos, vítima de uma espécie de vila que não dava conta também, enfim, de tantas camadas aí de opressão sobre esse corpo, assim. Então, enfim, vítima de espancamento dentro da família e uma série de camadas que isso trazia. Então, ali sou eu, ele e minha irmã, então essa proximidade. Nessa casa também, onde se viveu violência doméstica, em que um cunhado ameaçava a minha irmã de morte. É nessa casa que ela fugiu para um condomínio para poder exercer sua vida normalmente, quer dizer, mas ainda trancada dentro de um condomínio. Eu gosto dessa foto porque ela tem ali o nome da rua, Latinos. E ela, então, enquanto tiverem acontecendo
E aí outro dia, uma afronta, alguém falou que era moda falar sobre isso, né? Sobre transexualidade, gênero, sexualidade, etc. E então como uma afronta, assim, porque enquanto continuarem matando e violentando mulheres, negros, gays, transexuais, que estão morrendo todos os dias, a gente vai continuar falando disso, a gente vai continuar mobilizando esses textos, essas práticas e tudo isso. Então, bom, em seguida a gente apresenta os residentes, que são pessoas que viveram por esse período na casa junto com a gente. Se você quiser ir falando enquanto eu vou passando. Tá. Essa é a Mavi Veloso, que é uma artista, performer, se entende como uma mulher trans. Aqui tem a Jogada, que é uma artista de rua, que trabalha no Rio de Janeiro. Ela declama poesia nos metrôs e nos transportes do Rio de Janeiro, junto com a Areta Sadiq, que é uma drag queen, que traz a sua pesquisa a questão do corpo negro e dessa performatividade do gênero. Aqui é todo mundo reunido, estou eu aqui, Areta, Rafael, enfim, a Nube, que é uma mulher não binária, que se considera uma pessoa não binária. E a gente tinha esses momentos que a gente, enfim, eram os momentos que a gente discutia, tinha momentos que a gente discutia e problematizava todas as questões, e momentos que a gente vivia junto, né? Tinha certos... Aqui estão, são dois convidados americanos, eles fazem parte de um coletivo chamado Ultra Red, que é um coletivo que pesquisa, a pesquisa deles inicia através das comunidades de ballroom e da dança chamada Vogue. O coletivo, a prática deles é da arte sonora, mas ao início deles, enfim, parte dessas comunidades que são comunidades que agregam as populações negras, latinas e negras, as comunidades LGBTs, latinas e negras no subúrbio dos Estados Unidos, nas periferias, principalmente, inicialmente na cidade de Nova York, e hoje em outras periferias de outras cidades, centros urbanos dos Estados Unidos. O Michael, ele é o presidente da Federação de Balls dos Estados Unidos hoje. Ele é um cara que articula toda essa cena. E o Pony, ele é considerado um dos principais dançarinos de Vogue. Ele é considerado um legendary icon do Vogue. E essas classificações são importantes dentro das comunidades. São formas de você mostrar orgulho e de você mostrar o quão importante é fazer parte desse local. O quão prazeroso e quão importante é ter esse orgulho de participar dessas comunidades. Aqui é o momento que a gente praticava Voga, que é uma mistura de Vogue com Yoga. Esse é o Robert Sandler, que é um sul-africano, que migrou para os Estados Unidos na época do Vogue nos anos 80. Então ele participa do Ultra Red e faz parte dessa pesquisa de arte sonora junto com o Michael e com o Pony. Sim, é professor no curso de artes do Bard College também, sobre o tema. Aqui é um momento que a gente, enfim, é um resultado de uma das saídas, assim, o coletivo Ultra Red propunha umas saídas para a gente fazer escutas no bairro. Então a gente se dividia em grupos, e esses grupos iam para locais que eram, de certa forma, determinados pelo Cláudio, que é a pessoa que tinha essa primeira experiência da região, que traz na história dele essa vivência na região. Então, a gente partia, discutia o que a gente ouvia, o que a gente sentia, o que a gente via naquele contexto, para depois trazer para a discussão do grupo todo. E a partir disso a gente trazia as experiências a partir dos locais e das vozes de cada um. Então nesse último momento que está o Cláudio, é o momento que as pessoas são as pessoas de São Paulo, é o Cláudio que viveu aquele todo momento, e sou eu que entro na vida do Cláudio a partir do momento mais recente e que tive uma experiência nessa casa também, na minha vida. Então, bom, muitos encontros aconteciam na sala, outros no quintal. Aqui é um dia de encontro com a Camila Furque e o Elvis Stronger e o Cadu Oliveira. A Camila é do Centro de Cidadania LGBT de São Miguel Paulista. O Cadu é um militante pelo Revolta da Lâmpada e também a partir de Jundiaí, é um conselheiro LGBT de Jundiaí. E o Elvis Stronger é
parte, né, e fundador também da família Stronger, que abriga também, a partir do Largo do Arouche, gays que também são violentados e são acolhidos, então, não numa casa física, mas por essa família que se fortalece. É importante falar que em geral são jovens das periferias de São Paulo, de várias regiões, da Zona Sul, Zona Norte, etc., que para exercer a sua liberdade do seu corpo, elas precisam se encontrar no centro da cidade. E o Elvis funciona dentro de uma lógica de famílias LGBT. Ele é um pai dentro de uma família LGBT que tem filhos de vários lugares, várias idades, inclusive, mas que ele tem essa função de agregar essa família, e a partir daí eles têm diversas trocas, enfim, de posicionamento político, de empoderamento, e tratam todas essas questões entre eles. Assim. Sim. Para a gente foi muito importante fazer esse deslocamento para a periferia de São Paulo, não fazer uma fala somente do centro, isso para que cada corpo possa viver o que se é, onde se está. Então, isso também para a gente era um statement importante. Só na foto também tinha a Elida Lima. Sim, a Elida Lima participou da mesa. A Elida Lima faz parte do cursinho Transformação, que é um cursinho voltado a transexuais, transgêneros e travestis, de formação para o vestibular e do Enem. Então, resumidamente. A Liane, que é da plataforma Arts Everywhere. Cadu, enfim, algumas fotos, Paulette, Areta Sadiq, Lupe. Então, ao longo desses dias, algumas performances iam surgindo, como no caso do Ezio Rosa, que escreve o blog Bichanagô, que começou então a trançar a Jo, e aí então falar desse cuidado black e levantar palavras que importavam para esse corpo gay, negro nas periferias. Então, além dos encontros fechados, junto com o grupo Ultra Red e entre as próprias pessoas que estavam vivendo na casa, houve também uma programação pública aberta, que começou com o filme Meu Amigo Cláudia, que conta a história da Cláudia Wonder, uma travesti que atuou principalmente dos anos 80 aos anos 2000 na cidade de São Paulo, e foi importante para mobilizar esse debate. Aí estão o Dácio principalmente à direita, que é o diretor do filme. A gente também falou sobre corpos e periferias, com a Renata Martins, do Projeto Empoderadas, o Ezio, do Bichanagô, e a J. Mombassa, o Monstro Errática, que é uma figura para a gente hoje intelectual, muito potente, trazendo essas questões de um corpo racializado como pardo, bicha, nordestina, enfim, tudo isso que ela mesma se intitula na sua bio. Aí estão a Jota e a Renata. Nós também tivemos um fim de semana marcado por workshops de dança e batalhas de Vogue. Então, eu vou mostrar aqui bem rapidinho para vocês esse dia, num vídeo. É um vídeo bem curtinho. O que é o Vogue? Na verdade, o Vogue é uma dança social que surge nas periferias americanas, inicialmente em Nova York. E ele surge a partir dessas comunidades que eu comentei, que são as comunidades LGBTs latinas e negras, dessas periferias, que inicialmente elas entendem em algum momento, na década de 50, 60, que elas precisavam parar de lutar na rua e elas começam a ir para os bailes, para os balls, para os locais de dança. As houses já tinham começado a existir, e essas houses funcionam como essas famílias
como a família Stronger, que são famílias LGBT, que são famílias de afeto, de acolhimento e de apoio. Elas são chamadas de house, mas geralmente não existe essa casa física. Assim, em geral as pessoas se conhecem, elas convivem nos mesmos espaços, elas podem se acolher nas mesmas casas, mas elas não necessariamente vivem numa única casa. Mas as casas se intitulam com nomes que, em geral, têm a ver com uma coisa glamurosa. Então, House of Lanvin, House of Prada, House of Ninja, são nomes de casas dessas comunidades, porque esse referencial do glamour é importante nessa ideia de empoderamento, de potência, não de poder, mas de potência, etc. Então começa nesse momento a surgir a ideia de você batalhar no baile. Então você batalha através da dança. As danças são marcadas por movimentos de dança africana, de origem africana, e como a gente falou, do Vogue, a ideia das poses da revista Vogue. A revista Vogue é um referencial de poder, de beleza, de empoderamento. Então tem muito essa coisa de marcar o rosto quando você dança o Vogue, que é a ideia de você mostrar como eu estou bonito, como eu estou a minha presença, e a dança vai evoluindo, os movimentos vão evoluindo durante os anos. Na década de 80, no início dos anos 80, existe uma primeira virada, entre aspas, do Vogue, que na verdade ocorre de uma maneira que é muito conturbada, que é quando a Madonna lança o Vogue, que é um hit que é conhecido mundialmente. A Madonna, no final das contas, ela não é uma representante da comunidade, ela acaba se apropriando dessa cultura, que é uma cultura negra e periférica, que de certa forma acaba movimentando um pouco essa cena. Então isso começa a ter uma certa luz, mas em nenhum momento ela traz à tona o que acontece nessas comunidades. Então existe nesse momento um documentário que é muito conhecido, que é conhecido dessa comunidade, chamado Paris is Burning, que ele é feito por uma estudante não lembro da universidade, enfim, é uma estudante universitária, branca, que filma essa comunidade em dois períodos, que é o antes da Madonna e depois da Madonna. Não necessariamente é enfatizado a Madonna, mas é perceptível pela presença de algumas figuras, como o Willie Ninja, que é um dos grandes coreógrafos do Vogue, nesse momento. O Vogue evolui a partir disso, e aí ele tem um certo ostracismo durante um tempo, até que ele volta nos anos 90, principalmente na figura de artistas da música pop, como Beyoncé, como mesmo Britney Spears, etc. Porque os coreógrafos surgem dessa cena. Os coreógrafos dessas cantoras pop vêm da cena do Vogue. E assim, a cena ela se expande até hoje, hoje ela está mais consolidada. Hoje existem muitas críticas e muitos debates em torno do que é o movimento original, do que não é. Por exemplo, a Beyoncé, que é uma artista que aqui no Brasil ela é muito reverenciada na comunidade negra, periférica principalmente, nos Estados Unidos ela é criticada por essa comunidade, essa semelhante, porque eles entendem que a Beyoncé se apropria de alguns movimentos. Uma das dançarinas desse movimento, que é muito conhecida, que é a Naomi, eu vou finalizar por aí pra gente... A Naomi é uma mulher trans, que hoje ela é considerada a principal dançarina do Vogue, e ela tem um movimento chamado Lolly, que ela balança a cabeça assim, e aí, enfim, o rabo de cavalo dela balança, e a Beyoncé copiou num dos clipes dela, não lembro o nome do clipe agora, enfim, mas ela copiou, então ela é criticada por isso, porque ela é uma referência mundial. A cena se espalhou pelo mundo todo, assim, hoje você considera que tem casas na Rússia, no Japão, no leste europeu, na França, e no Brasil estão surgindo casas, essas houses, que dançam Vogue, que tem outras danças urbanas, e aí eles estão hoje, dentro da comunidade lá, existe um posicionamento que, assim, como é que a gente consegue continuar trazendo essa história dessas comunidades que lutaram para chegar naquele momento, que lutaram para se constituir e para mostrar a sua potência, e como é que isso pode reverberar da mesma forma em outros países, considerando as características de cada um desses lugares. E sem transformar a própria dança e movimento num commodity, assim, né? Ou uma coisa só de um clube gay. Bom, outros encontros que tivemos foi com o fotógrafo Pierre-Michel Jean e com o Dani Lima sobre migração, especialmente no Haiti, ou de haitianos no Brasil. Esse é o Daniel Lima, esse é o Jean-Pierre. E também sobre o projeto Afro-Transcendência, com a Diane Lima. Depois outros de políticas queer, com o Centro de Cidadania e aquele encontro que a gente mostrou, a Hélida, a Camila e o Elvis. Essa é a Hélida. Nós recebemos a van do Centro de Cidadania de São Miguel
para uma discussão sobre HIV, que é uma das discussões urgentes também de serem levantadas e recolocadas em debate. Aqui a gente está dentro da van do Centro de Cidadania LGBT de São Miguel Paulista. Depois também um encontro sobre propostas para uma pedagogia queer, que eu destaco aqui o CIEJA, do Campo Limpo, que coloca em debate questões de sexualidade, de gênero e também de crianças ou jovens que são expulsos das escolas e eles abrigam e recebem ali dentro. Esse é um dos professores do CIEJA. O FLIP, que traz esse debate sobre HIV e a homoafetividade negra, a importância de se debater esse corpo negro não só por sua masculinidade, mas também a possibilidade homoafetiva. Michele Matilze, que esteve com a gente na casa, também uma pesquisadora importante. E um último evento que culminou o Explode, chamado Ataque, que aconteceu na Praça das Artes, no centro de São Paulo, e reuniu também encontros de conversas, de dança, e também pequenas micro-performances, como fazer a unha e conversar enquanto fazer a unha. E essa é a equipe principal, faltando algumas pessoas, que esteve envolvida durante todo esse período do Explode. É isso. Muito obrigada, Cláudio, João. Acho que vocês, além de trazerem para a gente essa força, que é o projeto de vocês, trouxeram também muita clareza, né, sobre todo o projeto e com certeza vai contaminar aqui, né, as reflexões que nós faremos a partir de agora nessa mesa. Então, muito obrigada.